por que Bolsonaro foi eleito. E mais do que isso, como é possível que ainda hoje haja aprovação por parte de um segmento significativo, embora minoritário, da sociedade brasileira? Como é possível isso? Claro que nós temos várias explicações, já escrevemos tantos e tantas de nós a respeito de tudo isso, e nós sabemos da eleição, o casamento entre conservadorismo evangélico e não só, com interesses das elites, numa agenda ultra neoliberal, selvagem, como esse casamento de oportunidade e de interesses se deu. Enfim, conhecemos as pré-condições, não é? A facada que tira o candidato dos debates de TV, o antipetismo, cujas origens são conhecidas, a exclusão de Lula da competição. Enfim, há um conjunto de variáveis que, de alguma maneira, nos ajuda a compreender, embora não expliquem completamente, nos ajudem a compreender, a circunscrever esse fenômeno. Mas e a permanência do apoio? Bom, há aqueles contentes com a implementação da agenda neoliberal. Então, aí o compromisso é com essa agenda, o Paulo Guedes, o que ele representa, e isso persistirá enquanto essa agenda estiver sendo proposta, encaminhada, etc. Então, mas se trata de um grupo muito diminuto. Como é possível que haja ainda popularidade? De onde vem essa popularidade? E eu acho que talvez seja interessante que a gente deixe de lado, por hora, os instrumentos com os quais nós temos pensado, instrumentos da política, da ciência política, da economia, e, enfim, as interpretações mais usuais. Quem sabe se nós pensássemos a partir de outros ângulos, sem negar em absoluto a pertinência explicativa dos vários fatores que já têm sido interpretados. Vamos imaginar que nós vivemos um mundo de ficção, um mundo de construção coletiva, de narrativas. Nós contamos histórias uns para os outros sobre nós, sobre o mundo, sobre o passado, sobre expectativas de futuro. Contamos os casos, as anedotas de que vão se compondo o nosso cotidiano. Interagimos pela palavra, sobretudo, e as outras formas de linguagem, subsidiárias, também importantes. Contamos os nossos sonhos e assim vamos tecendo redes de relações. Evidentemente, tudo isso vertebrado por interesses, lugares de poder em disputa. Não estou negando, né, todas essas dimensões que são absolutamente cruciais. Eu estou querendo abrir uma janelinha lateral para que a gente pense a partir de outra perspectiva, que possa ser complementar, esclarecedor em relação a alguns aspectos. Então vamos imaginar esse mundo de ficção, de histórias, de narrativas. Nós contamos para nós mesmos histórias sobre quem nós mesmos somos, as nossas origens. As memórias vão se reinventando, as tradições se refazendo, se reconstruindo, as coletividades e identidades vão se nutrindo, as rupturas vão se dando nas histórias que trocamos todos os dias, enriquecidas pela fabulação da mídia, pela fabulação da literatura, da arte, do cinema, as mitologias todas que são as nossas tradições religiosas. Essa floresta de símbolos, para usar a expressão do Baudelaire, consagrada na antropologia depois pelo Victor Turner, e que é tão esclarecedora. Nessa floresta de símbolos nós navegamos. Tudo tem significados, tudo que nós incorporamos, procuramos conhecer, ganha significados e se encaixa por racionalizações, por acoplagens, pela extensão de histórias que vamos produzindo. E há um personagem. Que personagem estranho, curioso é esse Bolsonaro nessa nossa ficção coletiva? Não é um personagem épico, tampouco é um clown, um palhaço, no melhor sentido da palavra, porque os palhaços
cumprem papéis muito importantes, construtivos e produtivos, não vamos entrar nisso. Ele é um personagem mal construído de uma novela previsível, simplista, caricata. Ele é uma figura que não se encaixa, que parece incompatível e inadequado aos termos, aos luxos, aos padrões, às etiquetas, aos códigos todos dos palácios da cidade de Brasília, das visitas internacionais. E é um fora de lugar de excessos, as grosserias, as agressões, sobretudo misóginas. Nós estamos acompanhando nos últimos dias os ataques às jornalistas Patrícia Campos Melo e Vera Magalhães. Já tínhamos acompanhado antes as agressões a Miriam Leitão, com a negação de que ela sofrera tortura. Então as mulheres costumam ser os objetos de ataque, mas também a comunidade homossexual. Enfim, nós sabemos as brincadeiras racistas. Não são só as brincadeiras, pseudo-brincadeiras, formas de violação, de violências, de fato, nas palavras, nos gestos, na linguagem corporal. São os excessos e as faltas. Nunca há a adequação, a compatibilidade com a função, com o cargo, com as expectativas, com as instituições. É essa folga, que é uma palavra ambígua e interessante, são esses excessos, esses descompassos. Ele está sempre desafinado e desafinando, em desarmonia. E há em nós todos desarmonias e desafinações. Nós desafinamos os coros, não só dos contentes, nós todos, de alguma maneira, trazemos nos armários os fantasmas, as fantasias. E quando eu vejo as desarmonias e essas exacerbações, essas exaltações, essas formas bizarras que lembram Hieronymus Bosch para mim, com a sua sexualidade fluindo, perversa, dessas formas hostis, essas formas monstruosas, porque incompatíveis com as classificações. Eu me lembro que talvez aquele tio velho que olhava pelo buraco da fechadura a filha da empregada doméstica e se sentia envergonhadíssimo e culpado por isso. Isso feria os conceitos, todas as noções com as quais ele foi criado, a educação, as expectativas dos outros. De repente, esse tio pode, a palavra não é se libertar, porque nada há aí de libertação, de afirmação de autonomia, de desejo de emancipação. Há é mais alienação. Mas ele pode trazer para a cena o que de pior ele tem, sem vergonhas, sem pudor, tirar do armário os seus preconceitos e enunciar na linguagem mais grosseira de vestiário de futebol: é isso mesmo, né? Eu vejo, eu olho, eu sou o voyeur da menina tal, da menina qual, e eu posso dizê-lo sem confessar, eu posso reiterar, reviver a emoção da violação, não é? Isso tudo se solta, se libera. Nós vivemos o mal-estar da civilização, Freud dizia, temos de recalcar impulsos para viver em sociedade, com códigos, etiquetas, gramáticas, regras do jogo. E a psicanálise e outras formas de terapia foram criadas, assim como as artes, modalidades de sublimação do que está contido, de modo a que nós não precisemos, para nos libertar, encarnar o que há de pior em nós relativamente aos outros e a nós mesmos, o que haja de mais abjeto em nós mesmos. Mas nós podemos deixar fluir a nossa potência criativa sob a forma do desejo, etc. Para isso, então, há psicanálise e outras terapias, há exercícios estéticos e culturais, há modalidades de vivência amorosa que são libertadores. No caso dessa experiência Bolsonaro, da performance Bolsonaro, dessa grande ficção que nós construímos no país, que entretanto é real,
Bolsonaro, esse é um personagem que ressoa, que ecoa, que conversa com quem vive aterrado pelo que o assombra ou a assombra, pelos fantasmas com os quais não consegue lidar. Nós estamos certamente lidando aqui com dimensões inconscientes. Repito, essa não é uma psicanálise, não tem essa pretensão de modo algum, mas eu creio que nós estejamos aqui diante de nós com um cenário que requer instrumentos de outro tipo e outros ângulos de observação. Há um jogo que nós estamos assistindo perplexos, que nós não estamos entendendo. Há algo fluindo entre o personagem Bolsonaro excessivo, brutal, com seus gestos de ódio, de ataque, com a sua misoginia e a sua aprovação. A aprovação da elite, evidentemente, tem a ver com a agenda econômica e existirá, independentemente de quaisquer outras considerações, mas essa aprovação que vem do fundo da sociedade vai muito além de uma mera coesão superficial de interesses, valores, ideias e opiniões. E há um outro elemento com o qual eu concluo essa intervenção, que tem que ser breve, afinal de contas já me estendi. Se nós somos regidos pelo ódio, se nós hoje vivemos imersos no ódio, se é isso que nós dizemos sobre nós mesmos, se é isso que corre a boca pequena e é enunciado na mídia, se é essa emoção da qual falamos todo o tempo e talvez sintamos preponderantemente, se somos regidos, enfim, por isso que chamamos ódio, então Bolsonaro é o nosso presidente e há uma adequação expressiva, há uma representação que parece perfeitamente funcional, adequada nesse nível. Ele é a encarnação do ódio, com a sua linguagem corporal, com a sua gesticulação, com a sua performance agressiva. Isso talvez tenha algum interesse, porque para livrarmos-nos dele, talvez nós precisemos ser regidos por outras emoções e precisemos nos definir a nós mesmos como regidos por outras emoções. O que flui predominantemente, o que passaria a fluir predominantemente na sociedade, seria uma corrente de outro tipo que tornaria absolutamente incompatível o personagem Bolsonaro. Há aí, portanto, algumas ideias esparsas, né? Superficiais, são lampejos, quem sabe contribuam para a nossa reflexão coletiva.